ao Descomplicando a Bíblia. Hoje nós vamos encerrar o nosso estudo sobre o filme Cinderela de 2021. A ideia é a gente olhar agora, a partir das Escrituras, como nós podemos entender e enxergar o que está sendo colocado ali para nós. Quero separar aqui em 3 blocos para nós, 3 blocos importantes. Qual é a nossa referência bíblica? O que eu convido você a ler, estudar? Eu convido você a estudar o livro de Esther. Nós estamos falando aqui de um filme que fala sobre empoderamento feminino. E mais, nós estamos falando de uma história que é um conto muito antigo e que reflete, como nós vimos, uma certa pretensão humana, uma forma de enxergar o ser humano nos seus ideais, nas suas buscas, como se disse, né? Como nós lemos, um arquétipo, uma forma de pensar dos seres humanos. Então, o que nós temos aqui como temática? Nós temos o sucesso da vida, a ascensão. Isso na história tradicional, na história clássica, né? Você tem uma jovem que é pobre, oprimida dentro de casa, explorada, tolhida, que conhece o príncipe e se casa com ele depois de muitos desafios por amor, e eles são felizes para sempre. Então há uma mudança, uma transformação de vida. Na história aqui, em específico, da Cinderela de 2021, nós temos uma ruptura com as tradições e uma crítica, uma demonização, né? De tudo aquilo que é tradicional, os costumes. Isso está muito claro ali na história. Então, ao mesmo tempo que nós vemos uma mensagem de empoderamento feminino, nós temos uma crítica ferrenha ao casamento, à família, né, como sendo o principal interventor, aquele que está ali para tolir sonhos. Então nós temos aí uma construção negativa de instituição familiar, do casamento, tudo isso sendo visto ali com os olhos dos dias de hoje, né, gente? Essa é a ideia aqui, nós entendermos que nós estamos falando não de uma questão do filme, mas o que a sociedade tem pensado e ensinado para nós com relação ao casamento, com relação à sexualidade. Então aquilo ali é bem didático para nós. Então eu convido você a ler Esther, porque ali também há uma história de transformação. Nós temos uma menina judia, órfã, criada pelo tio, que é ascendida a rainha, a esposa de um rei extremamente poderoso, dominador, e você tem ali a construção de uma história que traz exemplo, e exemplo bom, do porquê as pessoas ascendem na vida, né? Então, assistam e acompanhem o vídeo que eu fiz, o estudo que nós fizemos neste mês sobre a rainha Esther e como ela saiu da sua infância, da sua adolescência, para um lugar de tanto prestígio e importância. Então, quando nós falamos de uma ascensão na vida, sucesso, né? O que é o sucesso? O que é dar certo na vida a partir dos olhos de Deus? O que significa ser bem-sucedido nas suas ações e no desfecho da vida, poder olhar para trás e falar assim, eu dei certo. E que lugar é esse que nós devemos almejar? A história de Esther é um exemplo para nós disso. Na palavra de Deus, quando nós falamos sobre vencer na vida, nós estamos falando sobre perseverança, sobre guardarmos a fé e sobre um galardão na eternidade. É um lugar, gente, que se chega não por questões financeiras, materiais, de renome entre os homens, mas de cumprimento do seu propósito na vida. A gente pode dizer que Esther venceu na vida, teve sucesso, não porque ela se tornou rica como rainha ou porque ela se tornou rainha. Nós podemos dizer que Esther teve sucesso na vida dela porque ela cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dela. Então, vocês entendem que não é uma questão de status quo diante de Deus, da proposta do Evangelho, quando nós falamos de sermos bem-sucedidos, nós precisamos ter isso aqui em mente. Olha aqui que Paulo fala para Timóteo. Lá em 2 Timóteo 4, 7, do 7 ao 8, diz assim:
Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé e agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que esperam com amor a sua vinda. Vocês estão percebendo aqui a diferença do que nós ouvimos e aprendemos no mundo, do que Deus está querendo nos ensinar? Que sucesso na vida é baseado numa vida correta, obediente a Deus, que cumpre aquilo que Ele tem para as nossas vidas, que permanece firme com fé no Senhor, firmados na rocha que é Cristo. Paulo foi um homem bem-sucedido. Ele falou: eu fiz o melhor que eu consegui, eu cheguei até o fim. O que ele está falando? O que ele está falando aqui? Que eu permaneci em Cristo até o final, independente dos desafios. Eu não abandonei a minha fé no Senhor. Eu fui com Ele, permaneci com Ele até o final da minha existência aqui na Terra. Fui bem-sucedido. Isso é ser bem-sucedido, gente. Vocês entendem que sucesso aos olhos de Deus, para os homens, tem a ver com perseverança, com permanência em Cristo? E independente do lugar que você possa estar ocupando hoje ou que você almeje ocupar, não que isso seja proibido ou que seja errado, não. Mas que independente disso, para Deus, nós chegaremos lá, seja onde Ele quer nos levar, a partir da nossa obediência, submissão, humildade, de uma vida reta, que agrade ao coração dEle. E que cada um de nós vai ocupar e desempenhar um papel específico na nossa trajetória aqui na Terra. E isso precisa importar para nós. Vocês entendem também que nós não estamos lutando, o nosso inimigo para a gente ter sucesso aqui não é nada mais e ninguém menos do que nós mesmos. Paulo não está falando aqui do casamento, Paulo não está falando aqui das instituições, Paulo não está falando das mulheres, por ele ser homem. Nada disso é impeditivo para quem está aos pés de Cristo. A única coisa, como Ele mesmo nos ensina lá em Romanos, que pode nos afastar e nos separar do amor de Deus. Não há nada, nada. A única coisa que eu entendo diante disso que Ele fala, nem autoridades, principados, poderes do céu, da terra, nada nos separa do amor de Deus. O que eu entendo com isso é que a única pessoa que pode se afastar e se sabotar somos nós mesmos. É desistindo, apostatando da nossa fé, abrindo mão, deixando que o amor por Deus, por Cristo se esfrie. Isso sim é um fracasso na vida. Sucesso é permanecer no Senhor até o fim. Outro ponto também importante que é falado no filme e que nós precisamos aqui ressignificar é o conflito entre pais e filhos. Lá no filme nós temos isso muito declarado, né? A Cinderela e o príncipe, eles são tolhidos, o príncipe pelo seu pai e a Cinderela pela madrasta, né? Então você tem ali uma crise geracional. Os filhos gritando independência diante da autoridade dos seus pais. Enquanto que a palavra de Deus nos ensina que Cristo é aquele que fará, Malaquias 4:6, Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Cristo resolve o conflito familiar, Ele traz paz e com isso nos redime, nos livra do juízo de Deus por uma questão de desobediência nossa. Jesus é aquele que resolve os problemas familiares. Não é a nossa rebeldia, não é rompendo com os pais, gente. Não é rompendo com os filhos. É chamando Cristo para fazer parte e intermediar as nossas relações. Vocês entendem isso? Que enquanto o mundo fala, vire as costas para os seus pais. Enquanto o mundo alimenta uma cisão causada pelo pecado, a palavra de Deus nos ensina que o Filho é aquele que resolve e traz paz a tudo isso.
E quando nós estamos submetidos ao Filho, nós estamos caminhando e rumando em direção a um caminho de paz, de harmonia nos nossos relacionamentos. Olha a diferença. Primeiramente, como nós falamos, nossa concepção de sucesso, que não é romper com instituições, mas é estar em Cristo e perseverar e viver aquilo que Deus tem para nós. Concepção do conflito entre pais e filhos, que é resolvido por Cristo, enquanto que o mundo fala que tem que romper mesmo, tem que ter essa ferida mesmo, que a única solução e alternativa para vivermos os nossos sonhos é rompendo com a nossa casa. O conflito, gente, sendo colocado para dentro dos relacionamentos familiares. Olha que coisa séria. Por último, o conflito de gênero. Nós conversamos isso quando nós fizemos aí o nosso estudo sobre o filme Não Se Preocupe, Querida. Estava muito presente ali o conflito de gênero. Como ele é resultado, conflito entre homem e mulher, os cônjuges, né? Como ele é resultado do pecado. Está lá em Gênesis 3, nós fizemos esse estudo a partir de Gênesis 3, procurando entender as consequências do pecado lá, né? As consequências que foram estabelecidas por Deus para a desobediência dos seres humanos. O conflito, a briga do homem com a mulher é consequência disso. E Cristo é justamente aquele que resolve e cura os corações, cura o homem, cura a mulher, o esposo, a esposa, e traz de volta a harmonia para dentro de casa. Quero encerrar com vocês com isso aqui. Ter sucesso. Do que se trata? Como nós podemos viver isso na vida? Como podemos nos empoderar? Pegando aí a palavra que é bem utilizada com relação a esse assunto. Como nós nos empoderamos, gente? Nós somos empoderados em Cristo. Nunca, jamais por conta própria e esforço próprio. Não existe isso. Esse autodesenvolvimento, essa autossalvação, esse senso messiânico que nós nos vangloriamos, isso não é possível. Segundo a palavra de Deus, não é por aí. É Cristo que nos empodera e nos dá autoridade para vencer o pecado, para vencer a corrupção da carne, as paixões carnais, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se nós queremos paz com os nossos filhos, com os nossos pais, é por meio de Cristo. Se nós queremos viver os nossos sonhos, é em Cristo Jesus, submetido à vontade de Deus. Se nós queremos galgar lugares na vida, é por meio da obediência ao Filho. Se nós queremos ter sucesso, chegar no final da vida satisfeitos com o que nós vivemos aqui na terra, é em Cristo Jesus que nós viveremos. Não é rompendo com os pais, não é rompendo com os filhos, não é rompendo com o casamento. Casamento, gente, não é o inimigo das nossas vidas. Os pais, instituição familiar, não é o inimigo das nossas vidas, aquilo que impede a gente de ser feliz, realizado. Não é, não. E nós precisamos entender isso a partir da palavra de Deus. A minha oração é que nós possamos nos permitir que a nossa forma de enxergar o mundo seja transformada. Senhor, entregue isso para Deus. Faça essa oração. Jesus, eu rendo a minha vida ao Senhor e rendo a minha forma de pensar. Transforma-me. Eu estou aqui à disposição e disponível, disposto, disposta a viver essa transformação e abrir mão daquilo que eu aprendi com o mundo, aquilo que não condiz com a tua palavra, não condiz com os teus ensinamentos e a tua proposta para a minha vida. Então é um render-se, gente, e deixar que o Espírito trabalhe nos nossos corações. Deus abençoe vocês e até o próximo.